A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos tratar da lição de número 13. Esta lição será ministrada no dia 28 de dezembro de 2025 e traz por tema Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. O texto áureo se encontra na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, versículo de número 27, que diz assim: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A verdade aplicada nos ensina que a convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é identificar a origem de Paulo. O segundo objetivo da lição é ressaltar que Paulo se manteve firme até o fim. E o terceiro, reconhecer que Paulo foi ousado e perseverante. O motivo de oração nos pede que oremos para que possamos combater o bom combate sem negligenciar a fé. E é isto que nós veremos na última lição do último trimestre do ano de 2025. Nós vamos falar sobre combatendo e guardando a fé. Então, separamos algumas partes da lição, como sempre fazemos, para nós darmos continuidade ou direção para aquilo que nós queremos aprender, para aquilo que nós queremos transmitir. Então, nós vemos aqui que dos personagens bíblicos virtuosos e marcantes, que é o tema do trimestre, que foi o tema do trimestre, o último é Paulo. O último não em termos de importância, mas é o último personagem que nós vamos falar, que nós vamos comentar na lição. E nós vamos aprender com Paulo a combater e a guardar a fé. São duas situações totalmente diferentes e muito difíceis. A questão de combater fala de estar pronto, de estar em condições, de estarmos preparados, de podermos obedecer à voz do Senhor, tanto quanto Ele nos chama, quanto também para obedecer o ID. Então, o combate cristão, ele é difícil. Por que ele é difícil? Porque ele precisa da nossa disposição e precisa também, como nós vimos, que ele seja travado sem negligência, sem negligenciar. E no combate nós precisamos também, ao longo do combate e também no final do combate, nós precisamos guardar a fé. Então é algo imprescindível que a fé esteja no início do combate, no meio do combate e no fim do combate. E esta fé, ela sirva para nos fortalecer a partir do momento em que nós guardamos, que nós a reservamos, que nós perseveramos, que nós colocamos esta fé em primeiro lugar e também esta fé direcionada para tudo aquilo que nós vamos usar na batalha. Ora, não somente as armas espirituais, mas também a nossa vida, a nossa predisposição, a nossa disposição, o nosso ânimo, como foi dito a Josué, tem bom ânimo. E tudo isto, quando nós olhamos para a fé, é a fé quem acrescenta na nossa vida, é a fé quem nos estrutura, quem nos coloca na posição de combatentes, Então, ele está aqui. E o combate, como nós vimos, ele é um combate bom, não é um combate ruim. Não é um combate, como nós vemos, que elimina vidas, que destrói cidades, que destrói países, que destrói famílias. Não é nada disso. É um combate bom,
porque este combate é a nossa luta, tanto pela fé como estruturação das doutrinas da palavra, é combater pela palavra e com a palavra, e é também um combate pela fé na esperança de que tudo aquilo que nós cremos, que nós não vemos, como está em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, não vemos e não podemos tocar, mas acreditamos fielmente em tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, que se cumprirá em nossas vidas. Por isso, Paulo ele fala que ele combate, ele guarda a fé e ele aguarda a coroa que está proposta a todos, não somente a ele, mas todos quanto amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando falamos em combate, em batalha, nós estamos falando em estar na presença de Deus, quanto mais agora em que o tempo do fim está próximo. Nós cremos nisso, que o tempo do fim está próximo. Veja, João ensinando a igreja, ele diz, filhinhos, é já a última hora. Se João diz que é a última hora, nós precisamos acreditar que estamos nos últimos minutos. E isto nos trará o combate, o guardar e o aguardar, que é a coroa. O que é que faz com que nós estejamos fortalecidos? Primeiro, veja, na verdade aplicada, está escrito assim, primeiro, a convicção. Mas convicção em quê? Existem várias convicções, várias certezas. Mas veja, a convicção da experiência da conversão. Veja, Paulo tinha esta convicção da conversão, desta mudança, da aceitação de que agora ele mesmo se preocupando, ele dizendo, olha, ensinando a outros, eu mesmo me acho reprovado, mas ele está tendo um cuidado, né, neste combate, neste guardando e neste aguardando. Por quê? Porque a convicção traz esta certeza da experiência da salvação. E eu dei um exemplo esses dias de que um obreiro, eu estou falando obreiro, pode ser obreiro, obreira, veja, era convidado todas as vezes, mas nunca estava nos momentos de evangelização da igreja, até o dia que o líder o pergunta por que ele não ia. E ele resolveu confessar. Ele disse, nem eu tenho certeza da minha salvação, como eu vou pregar que Jesus salva? Veja, não havia convicção desta experiência de conversão, da nova criatura, do novo nascimento, da salvação. Também Paulo tem o quê? Veja, a lição nos ensina que outra qualidade que nós precisamos ter é a firmeza. Mas a firmeza em quê? A firmeza nas verdades bíblicas. Eu estava conversando ainda agora com a minha esposa. Quantos programas televisionados, até mesmo com a ideia de ser evangélico, de canais evangélicos, que, infelizmente, ao invés de fortalecer, de firmar as pessoas que assistem na palavra do Senhor, pelo contrário, quantas dúvidas são lançadas, poderia até dizer, quantos ensinos errados, quantas heresias, quantas falsidades, porque é uma obra de ficção, e nós sabemos que toda obra de ficção, infelizmente, o que acontece? Traz uma carga muito grande do pensamento do escritor. Tá? É aquele combate da questão da pregação expositiva, que a mensagem sai da palavra e não da mente do pregador. Assim também outras coisas. Nós precisamos ter esta firmeza, mas que firmeza? Nas verdades bíblicas. Infelizmente, nós temos uma gama muito grande de cristãos que já não conseguem mais acreditar na palavra do Senhor. Veja, aqui a verdade prática nos ensina que a firmeza nas verdades bíblicas e o que é mais, a fidelidade ao Senhor. Veja, existem muitos tipos de fidelidade, até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que são fiéis
a grupos, outros são fiéis a homens, outros são fiéis. Veja, algumas destas fidelidades não são de todas ruins, mas quando está em primeiro lugar, quanto à fidelidade a Deus, é onde nós precisamos nos preocupar. E, infelizmente, o que está acontecendo muito nos nossos dias é a questão da fidelidade. Ao invés de sermos fiéis ao Senhor, nós preferimos sermos fiéis a uma denominação, o que também não é ruim. Veja, o que eu estou falando são prioridades. Tá? São pessoas que preferem a fidelidade a um grupo de pessoas, a homens, a obreiros. Quando eu digo homens, eu estou generalizando de novo. Mas nós vemos que tudo isto na lição, que nós vemos na vida de Paulo, tanto a convicção, a firmeza e a fidelidade ao Senhor, elas nos trazem o quê? A ideia de serem indispensáveis. Quer dizer, eu não posso relegar em segundo plano, eu não posso simplesmente dispensar estas verdades, esta experiência, a fidelidade, para desempenhar com excelência o ministério cristão. Quer dizer que, se eu abandonar estas ideias, ainda que eu desempenhe um ministério cristão, ele não será um ministério excelente, quer dizer, de muito boa qualidade, de ótima qualidade. Será um exercício cristão qualquer e também sem nenhum tipo de efeito, porque não pode surtir efeito. Porque a convicção, como é que vai surtir efeito algo se eu não tenho convicção, se eu não tenho certeza, se eu não estou 100% certo daquilo que eu estou fazendo? Veja, a firmeza fala do quê? Da firmeza de estar comprometido com a palavra, com as verdades bíblicas e também confiar nelas. Como que eu vou pregar se eu não estou, veja, convicção, se eu não estou firme nas promessas? Veja, como diz o hino, firme nas promessas dos... Se eu não estou firme na palavra, se eu não tenho firmeza na palavra de Deus. E a fidelidade ao Senhor. Veja, a fidelidade também é indispensável, além de ser prioridade. Se eu não for fiel a Deus, eu serei fiel a quem? Eu não posso servir ao Senhor e a Mamon, eu não posso servir a Deus e ao mundo, eu não posso servir a Deus e aos meus prazeres, aos meus desejos, eu não vou conseguir. Veja, partindo de toda esta ideia, Paulo se manteve firme até o fim. Tá? Nós estamos falando agora dos objetivos da lição. Paulo se mantém até o fim. Eu grifei aqui porque eu gosto muito de usar uma explicação que eu ouvi uma vez sobre ser fiel até o fim, como está no livro do Apocalipse. Veja que aqui está, Paulo está numa idade avançada, está bem, mas o fiel até o fim, como ele diz, ser fiel até o fim, ou ser fiel até a morte, veja, não está falando de uma longevidade que, dependendo da longevidade, vai ocasionar a morte. Não é isto que a Bíblia está dizendo. Mas quando ele diz ser fiel até a morte, ele está dizendo, veja, fiel até o fim, seja fiel ainda que te seja necessário. Veja, necessário passar pela morte. Aqui, ó. Eu sempre gostei desta explicação. Tá? Alguns podem dizer que não, outros vão dizer que sim, mas desde há muitos anos atrás eu li algo sobre isto. Quando o Senhor diz ser fiel até a morte, ele não está dizendo assim, até você morrer, viver 100 anos, vamos dizer aí, uma vida longeva, 100 anos e aí morreu. Não, ele está dizendo assim, permanece até o fim. Veja que a ideia Paulo nos traz. Como foi o fim? Paulo morreu de avançada idade como João, o amado? Não. O fim de Paulo foi o martírio. Ora, ele teve a sua martírio, ele teve a sua cabeça decepada por ordem de Herodes. Veja, então ele
se manteve firme até o fim. Vamos nos lembrar, seja fiel até a morte, ser fiel até a morte. O que é que a Bíblia está nos falando? Ainda que o fim seja o martírio, nós precisamos nos manter fiéis. Veja, a fidelidade ao Senhor. Tá? Porque senão seria muito fácil, eu teria uma vida longeva e simplesmente no final dela eu daria o último suspiro, fui fiel. Não, não fui fiel. Aqui ele está exigindo justamente o quê? Combater, guardar e aguardar. Combater, guardar e aguardar. E é neste momento que, ainda que me seja necessário o martírio, eu preciso ser firme até o fim. E foi isto que aconteceu com Paulo. Foi isto. Veja que Paulo vai preso, Paulo sai, Paulo entra, Paulo conversa, daqui a pouco Paulo ele recebe a visita dos irmãos, ele recebe a visita de Lucas, para que sejam escritos também algum livro acerca do que foi a vida, justamente Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver então o que? Paulo se mantendo fiel até o fim. Veja, mas esse se manter até o fim não foi uma coisa passional, não foi se manter até o fim de qualquer maneira. Veja, ele foi ousado e perseverante. Veja, a ousadia e a perseverança era que, nos momentos mais difíceis, Paulo não negligenciou a fé. E como é que Paulo demonstra a sua fé? Passando por todos estes embates, por todos estes combates, não negligenciando a pregação da palavra, não negligenciando o anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas almas e que não podemos chegar a Deus sem Cristo. Paulo se manteve, então, fiel. E dentro desta fidelidade, Paulo também é ousado e é perseverante. Tá? E uma qualidade muito importante para os nossos dias, não negligente, não negligenciar, não deixar a piedade, quer dizer, o seu relacionamento com Deus e com tudo aquilo que está ligado a Deus para um segundo plano, para um terceiro plano, ou para algo feito de qualquer maneira. De maneira nenhuma, Paulo fez isso. Então veja, a ideia de ser fiel até a morte ou até o fim, ainda que me seja necessário morrer, e foi isto que acontece com Paulo. É isto que acontece com Paulo. Ele simplesmente é martirizado. Paulo ele é decapitado por ordem de Herodes. Por ordem de Herodes, assim como foram vários discípulos, vários apóstolos. Tá bem? Como nós lembramos, morte natural, só João o Amado. Tá? Ele vai para a ilha de Pátimo, segundo a história, ele é lançado dentro de um tacho de azeite fervente e nada, segundo a história, e nada lhe acontece. Então, João tem uma morte natural. Quer dizer, ele não foi martirizado, os demais todos sofreram martírio. Então, nós temos aqui, veja, dentro dos objetivos da lição, tá, tirando identificar a origem de Paulo, nós temos que ele se mantém fiel até o fim. E quantos estão parando no meio do caminho? Tá bem? Mas este perseverante, esta firmeza, não foi de qualquer maneira. Veja, ele é ousado e perseverante, sem negligenciar a fé. Quantas vezes nós somos negligentes e somos forçados a lembrar de 48:10 de Jeremias, que diz o quê? Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, né? Negligentemente. E todo aquele maldito também aquele que preservar a sua espada do sangue. Quer dizer, quando falamos da espada, estamos falando aí também da palavra, da palavra. E quantas vezes nós somos negligentes, né? Jeremias, só para deixar aqui escrito, né? Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, negligentemente, fraudulosamente. E nós precisamos tomar cuidado, porque, veja, combatendo e guardando a fé e aguardando
a coroa. Vamos para o ponto de número 1. Tá? É uma lição tanto quanto... E precisamos deste remédio. Né? Então, nós temos aqui a história de Paulo no ponto de número 1. Então, veja, a história de Paulo, apóstolo dos gentios, escreve em liberdade, mas também em prisão, enfrenta desafios diversos e é conhecido tanto por cristãos quanto por não cristãos. Então, só aqui nós temos um resumo interessante, nós temos uma ideia interessante do que é a vida ministerial do apóstolo Paulo. Do que é a vida ministerial do apóstolo Paulo nesta questão. Porque, veja, faz com que ele seja chamado de apóstolo dos gentios. Escreveu em liberdade, mas também na prisão. Se Paulo não combatesse, se não houvesse a convicção, a firmeza e a fidelidade, o que aconteceria com o ministério de Paulo na prisão? O que acontece na vida de muitos cristãos? Ora, na hora da bonança, sou crente, aleluia, glória a Deus, prego, canto, quero testemunho, quero dar testemunho, quero oportunidade na igreja, mas ao primeiro sinal de problemas, nós simplesmente queremos jogar a cruz fora, queremos abandonar. Não, mas vamos aprender com Paulo. Ele escreve, né, em liberdade, mas também escreve preso. Escreve preso. Enfrenta desafios diversos. Enfrenta desafios. Veja, ele não enfrentou desafio, ele enfrentou desafios diversos, desafios diversos. Isto quer dizer que não foi 1, 2, 3, 4, tá? Mas muitos desafios. Nós vamos ver Paulo passando, vamos dizer, como diz o outro, pelo buraco da agulha. Paulo passando momentos dificílimos. Talvez, se fosse um cristão diferente, outro cristão, não suportaria o que Paulo passa. Ele é perseguido, ele é espancado, ele é deixado praticamente morto. Está morto, deixa aí. Ele simplesmente, daqui a pouco ele levanta, bate a poeira e vai embora. Paulo tem que descer pelas muralhas dentro de cesto para não ser morto dentro das cidadelas. Então nós vamos ver um homem totalmente entregue, um homem totalmente convicto de sua conversão, um homem totalmente firme nas verdades bíblicas, um homem totalmente fiel ao Senhor. Tá? Por isso ele consegue desempenhar, vamos ver aqui, por isso ele consegue desempenhar um ministério cristão com excelência. E quantos de nós queremos ser como Paulo? Mas quantos de nós queremos sofrer como sofreu Paulo? Ora, é muito fácil, né? Querer ser, eu lembro de uma música que nós aprendemos lá no EPED, ou no CAPED, né? Dizia assim, né? Eu sou uma boa menina, um bom menino eu sou, queria ser como Sansão e eu como era Esther. Uma coisa interessante é que nós queremos ser parecidos com todos os grandes personagens da Bíblia, porém não queremos passar pelos que eles passaram. Ora, não tem como ser iguais a eles, ou parecidos pelo menos como eles, ter o que eles tiveram, se nós não passarmos pelos mesmos lugares que eles passaram, se nós não vestirmos as mesmas sandálias que eles vestiram. Então, nós precisamos sempre tomar cuidado com o que nós desejamos, tá bem? Porque vai exigir de nós. Ponto de número 1, nascimento, nome e família. Então, Paulo é um cidadão romano da cidade de Tarso, né? Veja, está aqui, natural de Tarso, da Cilícia, uma cidade não pouco importante, como eles dizem, também. Tá? Como cidadão, ele é romano de nascimento, mas também de família, ele é judeu. Tá bem? Porque o que passa a descendência dos judeus, segundo alguns judeus, é o ventre materno. É o ventre materno. Então, Paulo tem seu pai e sua mãe judeus. Óbvio que ele é judeu, né? De nascimento, de família, de linhagem, daquilo que está na presença de Deus. E como judeu, veja, ele é instruído por Gamaliel, um dos maiores mestres do seu tempo, né?
um dos maiores mestres. Então, Paulo tem um ensino de excelência. Daqui nós começamos a ver por que Paulo se destaca em muitas coisas, porque Paulo aproveita as oportunidades que o Senhor Deus lhe dá. Veja, duas oportunidades maravilhosas. Primeiro, Paulo vai usar a sua cidadania romana. Quando o guarda, o seu guardião, lhe esbofeteia o rosto, ele diz: como é que você bate em mim, sendo eu romano? O guarda já se assustou, disse: mas como assim? Eu sou romano porque eu paguei uma taxa muito grande, comprei a cidadania. Ele falou: pois eu sou de nascimento. Já apavorou o guarda corre e vai contar, e vai dizer: ei, nós estamos prendendo um romano, nós estamos batendo em um romano. Como é que vai ficar isso? E isto cria um alvoroço. Veja como Deus trabalha, que maravilha, quando o homem se coloca na presença de Deus de verdade. Então, Paulo é romano e também judeu. Quantas vezes nós vamos ver Paulo dialogando, conversando com esta área, com aquela área do judaísmo, da liderança da religião judaica, e ele usa a sua formação como judeu. Ele vai dizer: vocês não acreditam nisto, na ressurreição, em anjos. Nós acreditamos. E ele divide a situação, ele divide a plateia, vamos dizer, aqueles que estão lhe cobrando. Então, quem é Paulo? Veja, ele é apóstolo dos gentios, ele escreve em liberdade, preso, ele enfrenta desafios, ele é conhecido por cristãos em todo o mundo e também não cristãos. Ele é um cidadão romano de nascimento, mas de ventre, vamos dizer assim, de linhagem judaica, e isto foi muito bom para a sua vida. E como judeu, descendente de judeus, o que ele acontece? Ele aprende com Gamaliel, um dos maiores mestres para o seu tempo. Mas Paulo vai demorar ainda alguns minutos para se converter. E isto cria uma certa celeuma, cria uma certa divisão, um certo desconforto para a igreja, principalmente para os líderes, como nós vemos no ponto de número 1, 2. Até que o Senhor diz: ei, este é para mim um vaso escolhido. É um vaso escolhido. Mas Ananias logo faz o quê? Ananias logo fica com medo. Pois ele já tinha escutado que aquele homem, Saulo, de Tarso, o que ele fazia? Ele fazia muito mal aos santos de Israel. Veja que é interessante, também eu quero destacar isso, veja que aqui está no passado. Está vendo? Fazia. Por quê? Porque agora ele é para mim, Ananias, um vaso escolhido. Ele prendia, agora ele vai ser preso. Ele batia, agora ele vai apanhar. Ele fazia fugir, agora quem vai correr é ele. E no final ele permitiu na morte de alguns. Mas no final quem vai dar a vida por mim vai ser ele. É aqui que nós vemos o combatendo, guardando e aguardando. Veja, Ananias se assusta, diz: mas Senhor, Saulo, tem certeza que eu vou ter que conversar com ele? Agora eu vou ter que cuidar dele? Ele disse: vai porque ele é para mim vaso escolhido. E ele vai aprender o que é sofrer por causa do meu nome. Eu vou ensiná-lo e vocês vão cuidar dele. Veja, ele não conhecia, ele tinha ouvido falar, mas ele não conhecia Saulo ainda. E teria o grande prazer de conhecer. Tá bem? E o interessante, vamos relembrar aqui, aquele homem fazia mal, porque agora ele é um combatente, ele guarda e ele aguarda, porque ele é vaso escolhido. E isto acontece na vida de eu conheci muitas pessoas que as suas vidas retrógradas passadas traziam determinado receio para alguns crentes da igreja. Mas o Senhor entrou e transformou. Eram pessoas até perigosas, mas o Senhor fez uma obra de tal maneira que depois, mais adiante, o prazer era trabalhar junto, só para ouvir o testemunho destas pessoas.
E é assim que o Senhor Deus trabalha. Então ele é para mim um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. O Senhor escolhe. E o interessante é que ao escolher Deus, ele não escolhe segundo os homens. Ele não olha as características boas. Veja, quem era Paulo? Até Ananias se assusta. Todos se assustavam. Falava no nome de Saulo, a igreja inteira se assustava. Mas o interessante é que Deus mesmo assim disse, não, eu vou chamar você. Você é meu vaso escolhido. E lá no caminho de Damasco, o Senhor tem um encontro maravilhoso com ele, fala a ele o que ele tem que fazer, e agora ele vai fazer. Ponto de número 3, nós temos aqui, Paulo de perseguidor a perseguido. Foi o que eu acabei de falar. Deus falou assim, não, fique tranquilo, Ananias. Ele fazia correr, agora quem vai correr é ele. Ele batia, agora quem vai apanhar é ele. Então, de perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Perseguido. Mas veja, esta perseguição que poderia assustar, que poderia arrefecer a convicção, a firmeza e a fidelidade, ela tem um efeito contrário. Era isto que os seus inimigos queriam. Que Paulo, ao ser perseguido, ele retrocedesse, ele recuasse, ele voltasse para o judaísmo, ele abandonasse o cristianismo, ele abandonasse essa ideia de seguir a Jesus Cristo, mas quando, veja, a convicção da salvação, a firmeza nas verdades bíblicas e a verdade e a fidelidade ao Senhor, elas são latentes na vida de um cristão, nada, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma adversidade vai fazer com que nós retrocedamos, que nós voltemos atrás. Veja, porém, ao ser chamado por Jesus, Saulo passou por uma transformação radical. Que transformação é esta? O perseguidor agora passa a ser perseguido. Mas não é somente esta transformação. Nós vamos ver que a transformação na vida de Paulo é tão completa, ela é tão radical, como diz aqui, que isto chama a atenção de todos, da igreja, dos judeus, dos gentios que não eram cristãos e de toda uma sociedade, porque conheciam aquele centurião. Era um homem importante, mas veja que a mudança que o Senhor faz, ela é tão radical na vida daquele, alguns não gostam de usar que se usa esse termo, daqueles que permitem que o Espírito Santo os transforme verdadeiramente numa nova criatura, que passa a ser o quê? Não uma atração no sentido de chamar a atenção. Todos conheciam, todos sabiam, e eles simplesmente agora estão vendo que é um homem totalmente diferente. E essa transformação radical é em todos os aspectos da vida de Paulo. Todos os aspectos. Nós vamos vê-lo sendo submisso a Deus em todos os sentidos. Você não vai ver Paulo reclamando, você não vai ver Paulo murmurando, você não vai ver Paulo sacando de espada, você não vai ver nada disso. Você vai ver simplesmente um homem tão transformado que agora tudo aquilo que fazia parte de sua vida agora não faz mais. Ele é um homem totalmente diferente, tá? E agora ele passa a ser chamado Paulo, tá? Vamos para o ponto de número 2. No ponto de número 2 nós temos Paulo, um homem ousado e perseverante, como está aqui, tá bem? Então, por que fala de ousadia? Por que fala de perseverança? O que nos traz a ideia? A ideia é esta. Paulo não temia as adversidades e nem se curvava. Veja, não temia, nem se curvava às circunstâncias. O que é isto? Por mais difícil que fosse a vida de Paulo, a partir do momento que o Senhor diz a ele que ele aprenderia o que é sofrer pelo nome de Cristo, a adversidade que viesse e a circunstância que se apresentasse não traria temor, não traria medo, paura, pavor,
para a vida de Paulo. E também não fazia com que ele quebrasse. Né? O se curvar aqui é você não aguentar o peso da prova, é você não aguentar o peso da cruz, é você não aguentar. Veja, estas coisas não faziam com que Paulo temesse ou se curvasse. Quantas pessoas estão abandonando, né? Tem até um hino que diz: eu vi uma cruz abandonada por alguém que a desprezou, achando que esta era pesada. Veja, o Senhor não nos dá uma cruz, o Senhor não nos dá uma prova maior do que nós podemos suportar. E com a prova, o Senhor também nos dá o escape. E isto está subentendido na convicção de Paulo. Veja, e na firmeza que ele tem nas verdades bíblicas. Ele sabe que o Senhor não faria nada para destruir a sua vida. Paulo aprenderia, Paulo sofreria, como nós veremos mais adiante, na questão do espinho da carne, mas Paulo tinha uma ciência, um conhecimento tão, vamos dizer assim, tão firme das verdades bíblicas, que ele dizia: Deus não vai. E se ele, Jó disse assim, e se ele me matar, eu ainda assim esperarei nele. Se a situação se tornar tão terrível, mesmo assim eu vou esperar no Senhor. Então, são lições importantes que nós precisamos aprender nos dias de hoje, principalmente nós que vivemos um período de evangelhos baratos, fracos, águas de batata, água com açúcar, sabe? Aquela questão de alisar ego, de satisfazer a vontade do povo. Mas quando olhamos para a vida deste homem e de outros personagens, nós vamos ver o quão difícil era servir a Deus, mas que se tornava agradável a tal ponto de Paulo dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele sabia o que o Senhor, o que estava guardado para ele. Por isso ele guarda a fé e aguarda o que está guardado para ele, que é a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da vitória. E se nós nos lembrássemos e tornássemos a viver desta maneira, olha, nós não temeríamos e nós não nos curvaríamos diante das circunstâncias, diante das adversidades, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então nós precisamos estar olhando. Então Paulo, ele é um homem ousado e perseverante. Ousado e perseverante. Quando nós vamos para o ponto de número 1, sobrevivendo às lutas. Veja, 2:1. Sobrevivendo às lutas. Sobrevivendo. Glória a Deus, está chovendo. Sobrevivendo às lutas. É aí que está a ideia. Veja, porque é muito fácil viver na facilidade, na tranquilidade, mas sobreviver nas lutas, isto exige, vamos voltar sempre aqui, vai exigir convicção de conversão, firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor. Porque isto é indispensável para nós realizarmos um ministério eficaz, um ministério profícuo, um ministério correto. Tá bem? Então, ponto 2:1. Paulo perseverou. Olha, de novo a palavra. Mas por que Paulo perseverou? Paulo tinha qualidades em sua vida que fazia com que ele perseverasse. Tá? Não só, mas perseverar. Ele tropeçava aqui, caiu o peso lá, mas ele estava sempre de pé. O que fazia Paulo perseverar? Primeiro, o seu amor a Cristo. Nossa ideia. Como está o nosso amor a Cristo? Ora, por amor, nós entregamos a vida. Por amor, nós entregamos a... Então, o que faz Paulo perseverar? Primeiro, o seu amor a Jesus. Como que nós podemos falar em perseverança? Como nós podemos pensar no ministério profícuo, longo, perseverante, se nós sequer amamos a Cristo? Podemos amar de palavras, podemos amar com algumas obras muito fáceis de fazer, mas amar até o fim,
amar para nos mantermos firmes até o fim, ainda que nos seja necessário morrer, este amor está um pouco longe. O Senhor indaga Pedro por 3 vezes sobre isso. Você me ama? Ele diz, te amo. Não, não é isso. Você me ama? O Senhor sabe todas as coisas. Sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então veja, o amor de Paulo fazia com que ele perseverasse. Mas não era um amor a qualquer um, era um amor a Cristo. Segundo, por que Paulo persevera? Porque Paulo tem um comprometimento com o anúncio do Evangelho. Tá bem? A firmeza nas verdades bíblicas faz com que Paulo se comprometa com o anúncio do Evangelho, sem dúvida nenhuma de que aquilo que ele está pregando tem efeito, faz efeito, a mensagem é eficaz e verdadeira. Mas isto vem do quê? Desta firmeza que nós temos sobre as verdades, das verdades bíblicas. Tá? A partir do momento que nós temos esta grande convicção das verdades bíblicas, o que é que nós fazemos? Nós nos comprometemos com o anúncio, veja, não somente com o Evangelho, mas com o anúncio do Evangelho. E Paulo é muito claro aos Coríntios quando ele diz assim, e a mim me é imposta, se eu prego o Evangelho, eu não tenho do que me vangloriar, porque a mim me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Então veja, o comprometimento com o Evangelho que Paulo tem vem da sua firmeza das verdades bíblicas. Paulo está tão cônscio destas verdades que ele se compromete em pregar o Evangelho. E o comprometimento dele é tão grande que ele chega a exclamar, ai de mim. Sabe o que é este ai de mim? Vamos lembrar de Isaías, ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios e sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram ao Senhor. Este ai é como se doesse a alma, tá? Doesse a alma. Então, veja, este faz com que o comprometimento com o anúncio do Evangelho fala da fidelidade ao Senhor. Eu só posso me comprometer com o anúncio do Evangelho se eu for fiel ao Senhor. Tá? Veja, outra coisa que faz com que Paulo persevera, o cuidado com as igrejas. Paulo, determinada vez, olha para uma igreja e diz, eu tenho dores de partos, ou dores de parto por vocês. Sabe o que é a dor do parto? É a mesma dor que a mamãe sente na hora de trazer à luz a criança. Imagina que dor. Né? A própria Bíblia diz, reconhece, a mulher sofre mais ao ver a criança, aquela dor terrível se transforma em alegria, porque trouxe à luz uma criança. Então nós vemos que este cuidado que o apóstolo Paulo tinha, eu sempre falo para vocês que eu gosto muito deste versículo, que é lá em Provérbios, que ele diz, conhece, né? Coloca o teu coração sobre o teu rebanho e conhece o estado das tuas ovelhas. Paulo tinha isto marcado de forma indelével em seu coração. Paulo tinha um cuidado enorme com as igrejas, ele tinha o coração sobre o rebanho e ele conhecia o estado das suas ovelhas. Ele conhecia. Tanto é que quando ele vai falar para Timóteo, olha a preocupação desse, não deixe de tomar aí o suco de uva, por causa das tuas constantes dores de estômago. Olha que coisa interessante. Com tanta coisa, Paulo, veja, este pai, este amigo, este irmão, este professor, este mestre, ele se lembra de um problema de saúde do seu discípulo Timóteo. Ele diz, olha, não deixe de beber um pouquinho de suco de uva, por causa das tuas constantes dores. Se isto não é cuidado com as igrejas, eu não sei o que é. Eu acho que Paulo perdia na questão do cuidado com as igrejas só para Jesus Cristo. Porque você vai ver, João chama a igreja de filhinhos, mas Paulo também chama.
Então, por que Paulo persevera? Ou por que nós não perseveramos? Porque não amamos a Cristo como deveríamos amar. Não nos comprometemos com o anúncio do Evangelho como deveríamos nos comprometer. E não temos cuidado com as igrejas. Quantas pessoas estão relegando as igrejas a um segundo plano? Alguns estão cuidando de suas vidas, outros cuidando de suas fazendas, outros cuidando, como disse a Cristo quando Cristo chamou, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, deixa eu enterrar meus mortos, deixa isso, deixa aquilo, e alguns estão envolvidos com coisas piores ainda, que agora vem a campanha, onde largam, abandonam as igrejas e vão fazer suas campanhas aí, sei lá, seja agora não, agora para vereador e prefeito já foi. Mas muitos agora simplesmente esquecem que são pastores, que são pastoras, que são isso, que são aquilo, que tem responsabilidade, larga na mão e vai correr atrás aí, da sua, quem sabe, próxima. Tá? Não é uma crítica e é uma crítica ao mesmo tempo. Tá bom? Ponto 2.2, nós vemos o quê? O espinho na carne. Outra coisa interessante. Um obreiro que tem um espinho na carne, e nem por isso ele deixa de fazer. Mas ele clama ao Senhor por 3 vezes. Ele vai pedir ao Senhor que retire este espírito na carne. Nós não sabemos, alguns dizem que é isto, outros dizem que é a pouca visão que Paulo ficou depois do seu encontro com Cristo, recuperou a visão, caiu como 2 escamas, mas não recuperou toda a visão. Então, são algumas explicações que tem por aí. Tá bem? Mas por que o Senhor não faz determinadas coisas na vida de Paulo e também não faz também na nossa vida? Primeiro, porque o poder, ou o principal, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Veja que a fraqueza não é aquela que nós usamos constantemente, dizendo que a carne é fraca, que a carne é isso, que a carne é aquilo, que isto, que aquilo, aquilo outro. Veja que a palavra fraqueza está ligada à exaltação. Então, aquele problema fazia com que o espírito, de Paulo, que, vamos dizer assim, ele se arrefecesse. Por quê? Paulo é um homem, ele cita alguém que vai até o 3º céu e vê coisas inefáveis. Alguma das explicações é que ele está falando dele mesmo. Ora, e como Paulo tem todo este conhecimento, este contato com Deus e com Cristo, o que isto pode ocasionar na vida de algumas pessoas? Uma determinada exaltação. Então, este espírito, esse espinho na carne faz com que a carne de Paulo fique fraca, vamos dizer assim. E aquele espinho afastaria qualquer possibilidade de exaltação pessoal. Então, a fraqueza aqui está ligada à exaltação pessoal. Fazia com que este ímpeto de conhecer determinadas, ou de estar em determinadas, ouvir coisas inefáveis, ver coisas que ele não pôde contar, esteve no 3º céu e assim sucessivamente. Veja, isso poderia trazer, como faz com alguns que não chegam ao 1/3 sequer do que Paulo viu, eles veem uma coisinha ou outra e já se acham, o suprassumo. E começam aí com as suas heresias, as suas divisões de igreja, uma infinidade de coisas. Então, este espinho na carne faz o quê? Faz com que Paulo... Como que eu poderia usar sem ofender Paulo? Fazia com que Paulo estivesse ali aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Porque se eu te curo, você vai embora. É o que acontece na vida de muitas pessoas. Por que algumas pessoas não recebem as bênçãos? Porque se receber, abandona Deus. Abandona Deus. Então o espinho na carne, veja, faz com que o poder de Deus, veja, se aperfeiçoe na fraqueza na vida do apóstolo. E aquele espinho afastaria qualquer possibilidade de exaltação pessoal. Então, vamos de novo, a palavra fraqueza está ligada à exaltação. Seria aqui algo que diminuísse, que arrefecesse qualquer pensamento de soberba, de exaltação, de se achar melhor
mas aquilo fazia com que o seu ímpeto se arrefecesse. E ele ficou pedindo a Deus, e o Senhor disse não, 3 vezes não. Tá? Você por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. E diz para ele, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Tá bom? E é isso que nós precisamos pensar. A graça do Senhor nos basta. Ainda que espinhos, ainda que a cruz tenha ferpas, ainda que os problemas sejam grandes, nós precisamos nos lembrar que estamos debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus nos sustenta de todas as coisas. Terceiro e último tópico, ou ponto 2.3, o dever cumprido. Então, por quê? Veja, não é cumprido de ser extenso. Paulo cumpriu aquilo que lhe foi ordenado. Então, o ministério de Paulo, que Paulo recebeu do Senhor Jesus, foi cumprido, não negligenciado e nem deixado em segundo plano. Como eu disse, né? O ano que vem vai ter aí um monte de gente, né? Um monte de visita. Sabe o que isto quer dizer? Que o ministério que alguns receberam do Senhor serão negligenciados por quase um ano. Serão deixados em segundo plano. Permita-me ser claro, para cuidar de suas campanhas, para cuidar de seus interesses próprios. Não, nós estamos fazendo isso para ajudar a igreja. Cadê a igreja sendo ajudada? A igreja sendo perseguida, o evangelho sendo zombado, as bíblias sendo tiradas de escolas, de hospitais, disso e daquilo. Cadê a ajuda? Cadê que alguém vai chegar lá e falar, não vai tirar a Bíblia, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fechar a igreja, não vai tirar o som, não vai. Não aparece um sequer. E olha que eu conheço, nesses quase 40 anos, tem pessoas que estão nessa vida aí, há dezenas de anos, grandes nomes, até cantores, pastores, pregadores, evangelistas, deixaram de pescar. Tá bom? Então vamos lá. Mas o ministério de Paulo, recebeu do Senhor Jesus Cristo, foi cumprido. Ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Ele não negligenciou, ele não deixou em segundo plano. Tá? E de 4 em 4 anos, muitos ministérios, tá? Seja de pregação, seja pastoral, seja de louvor, seja disso, seja daquilo, são deixados de lado. Para quê? Para corrermos atrás dos nossos próprios interesses. Paulo não fez isso. Por que Paulo não faz isso? Por causa da sua convicção de conversão, por causa da sua firmeza nas verdades bíblicas e a sua fidelidade ao Senhor. E ele, sabendo de tudo isso, ele se manteve assim para quê? Para desempenhar com excelência o ministério cristão. Esse é o problema. Quando o Senhor nos chamar, nós vamos falar que o ministério foi cumprido com excelência? Não sei. 3. Paulo terminou a carreira. Então, terminando a carreira, ele é mais um exemplo do poder de Deus. Para quê? Um poder que transforma e usa a vida segundo o seu propósito. Então, quando Deus transforma, quando Deus muda, quando o poder de Deus é manifesto na vida de um cristão, na vida de uma pessoa, é para quê? Para ser usado. Tá? Não somente transformado, mas usado. Mas esse ser usado é ser usado segundo o propósito de quem? Meu, seu, nosso? Não. O propósito de Deus. E quantas vezes nós deixamos de obedecer, de satisfazer os propósitos de Deus? Tá bem? Combatemos, mas não é o bom combate de Deus. Guardamos, mas não é a fé. Aguardamos, mas não é a coroa. Porque estamos totalmente fora dos propósitos de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isto. Então vamos aprender. Veja, Paulo é mais um exemplo do poder. Então Deus manifesta o seu poder para transformar e usar vidas. Mas esse uso é segundo o seu propósito.
segundo o propósito de Deus, não os nossos. Não, mas eu estou lá porque Deus quer. Será? Você tem certeza? Você tem convicção? Se você estivesse lá segundo a vontade de Deus, você estaria fazendo a vontade de Deus, dando testemunho, falando de Cristo, defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos, não participando de outras coisas. Isso eu não estou falando agora só de uma área, estou falando de todas. Ponto 3.1, o exemplo de vida. Paulo é uma referência, deveria ser, porque infelizmente hoje, o que é referência para os cristãos, o que é referência para os jovens, o que é referência para as mulheres, o que é referência para os homens. Alguém quer Paulo como referência? Eu? O cabo apanhou para o cangote, apanhou na venta, apanhou nas orelhas, apanhou na costela, apanhou em tudo. E eu quero Paulo como referência? Quero nada. Eu quero referência àqueles que dizem que Jesus Cristo tem mansão na beira da praia. Esses que eu quero como referência. Esses que vivem uma vida fácil, né? Uma vida envolvida com o mundo, uma vida envolvida com pecados. Quantos têm caído? Quantos têm caído e simplesmente dá uma meia volta, daqui a pouco está lá no lugar de novo, sequer passa pela repreensão, pela reprimenda. Porque, veja, Paulo é referência de entrega ao chamado de Deus, pois se esforçava para não ser reprovado. Hoje as pessoas parecem que fazem de tudo para ser reprovado. Sabe? Não quer se entregar ao chamado de Deus. Ora, se eu não me entrego ao chamado de Deus, como Paulo se entregou segundo os propósitos de Deus, eu serei reprovado. Eu posso ser o melhor pregador, o maior pregador, o melhor pastor, o melhor presidente, o maior cantor. Eu posso ser quem eu quiser. Se eu não estiver no propósito de Deus e se a minha entrega não é total a este propósito, veja, serei reprovado. Paulo fez tudo isto para não ser achado reprovado. E tem muita gente achando que não tem reprovação. Nas provas de Deus, não tem quem reprova. No final, ele passa todo mundo. Precisamos tomar cuidado. 3.2. A gratidão e o amor pastoral. Tudo isto aqui faz com que nós sejamos gratos. Gratos e amemos. Então, Paulo demonstra o seu amor pastoral ao chamar os crentes de meus filhinhos. Lembra que eu falei que João também falou isso? Paulo também falou. Veja, não somente no trato, mas no investimento. Paulo investe o quê? Na formação de líderes. 2, Timóteo e Tito. Só para começar. E quando forma obreiro, não é aquele negócio, vou preparar esses aqui de qualquer jeito, joga lá e não é na sua casa, não é para a obra da tua casa, é para Deus. Então veja, Paulo demonstra amor pastoral ao chamar crentes de meus filhinhos, ele fala para Timóteo, meu filho na fé, meus filhinhos, e investir. Paulo gastou muito tempo, e gastou também, vamos lá, construiu tenda, teve que trabalhar, para quê? Para formar líderes. Mas não é qualquer tipo de líder. Tem pessoa que não se esmera em ensinar, em preparar líderes, tá bom? Expressando, fazendo o quê? Assim Paulo expressa a sua gratidão a Deus. Fazendo o quê? Chamando os crentes de meus filhinhos, demonstrando amor e investindo na formação. Então, Paulo mostra que é grato a Deus, demonstrando amor para, veja, as igrejas, cuidado com as igrejas, tá bem? E investindo na formação de líderes. E que líderes Paulo formou? Né? Só para começar aqui, Timóteo e Tito. 3, a certeza da vida eterna. Agora nós vamos aqui. Porque Paulo persevera, ou é ousado, é firme até o fim, não negligencia a fé. Sabe? Porque combatendo, guardando e aguardando, ele cria em si algumas convicções. A primeira,
ele se despede confiante. Como deve ter sido lindo Paulo se despedir. Tanto é que ele diz assim: eu estou sendo derramado como libação. Quando Ágapo prende, manieta ele com o seu cinto, e ele diz: assim vai acontecer ao dono deste cinto, a igreja começa a chorar, e ele diz: não façam isso. Eu estou preparado não somente a ir para Jerusalém, mas também para ser martirizado lá. Eu sei o que me aguarda, e vocês chorando me deixam tristes. Veja, que despedida confiante. Confiante e em paz. Veja que não perturba Paulo. Não perturba Paulo, não mexe, não tira Paulo do seu centro, não desloca Paulo, não. Ele fica em paz, se despede confiante em paz. Veja, neste momento, a última exortação, mas é uma exortação em amor. Depois, ele apresenta o que? A bênção apostólica. E com tudo isto, o que ele mostra? A esperança de receber a coroa da justiça. Que nós falamos praticamente na aula toda sobre esta questão da coroa do... Veja, combatendo, guardando, e agora vamos colocar o aguardando, aguardando. Aguardando o quê? A coroa da justiça. Que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo. Combater o bom combate, guardar a fé e aguardar a coroa da justiça. Que agora é o fim do ministério. E ele diz: está guardada não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu espero que o ano tenha sido uma bênção, muito bom. E aguardo para o próximo ano. O material já chegou, aguardo para o próximo ano a sua oração, a sua ajuda e o estar conosco no ano de 2026. Vou fazer depois para apresentar o material, desejar boas festas. Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor e até o ano que vem, até a próxima aula, se Deus quiser. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, combatendo, guardando e aguardando. Amém.